Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo do Decreto 1171 de 1994. Na aula anterior, falamos do item 1 e do item 2 deste decreto. Hoje comentaremos item 3, 4 e 5, ok? Então, sem perder muito tempo, vamos ao que interessa. Item de número 3 vai falar sobre a moralidade dentro da administração pública. Como funciona isso? Bom, o decreto 1071, ele diz o seguinte: a moralidade dentro da administração pública, ela não, cuidado com este não aqui, tá? Ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. O que significa isso? Ela faz esta diferenciação entre o bem e o mal, mas não só isso, ela vai além. Então, por isso que temos este não aqui, ó. As provas, muitas vezes, elas colocam que a moralidade dentro da administração pública, ela se restringe na diferenciação entre o bem e o mal. Nada disso, esta assertiva está incorreta. Na realidade, a moralidade dentro da administração não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Perceba, ela faz isso. Vamos colocar aqui ó, um checklist. Ela faz isso, mas vai além. O que mais ela precisa fazer para que o ato seja efetivamente moral, esteja de acordo com a moralidade da administração pública, ou seja um ato honesto, reto, probo? Bom, temos o seguinte: além de diferenciar o bem e o mal, o administrador público precisa também, durante a sua atuação, ter um fim, ter uma finalidade, sempre objetivando o bem comum e nunca o bem, o interesse particular. Então perceba, na atuação do nosso administrador, o objetivo do seu ato deve sempre ser o bem-estar de toda a coletividade. Ele não pode, repito, não pode mirar interesses particulares, como de amigos, parentes ou outros conhecidos, tá? Afinal de contas, o fim deve ser sempre o bem comum. Então, para identificarmos se um ato está efetivamente de acordo com a moralidade da administração pública, precisaremos de duas condições, dois requisitos. O primeiro deles, este ato deve diferenciar o bem e o mal. É a primeira característica aqui. Além disso, precisa de outra coisa. Além de diferenciar o bem e o mal, precisa também a atuação do nosso servidor, do nosso agente público, ter uma finalidade, um objetivo, mirar sempre o bem-estar de toda a coletividade. Ou seja, o fim deve ser sempre o bem comum. Então, se o fim foi o bem comum, tivemos agora o segundo requisito para que o nosso ato seja efetivamente moral, tá? Então, faz a diferenciação entre o bem e o mal e depois tem o objetivo, tem a finalidade do seu ato, sempre mirando o interesse da coletividade, o bem comum, nunca interesses particulares, ok? Então perceba, teremos, portanto, a nossa moralidade dentro da administração pública quando existir um equilíbrio entre a legalidade do ato, aquele ato está ok, foi previsto no ordenamento jurídico, o servidor não inventou um ato ali para praticar, e além disso, a atuação do nosso servidor teve um fim que objetivou o bem-estar da coletividade. A finalidade mirou o bem comum. Equilibrando legalidade e finalidade coletiva do ato, teremos, então, finalmente, a moralidade do nosso ato administrativo, tá? Então, teremos a moralidade dentro da administração pública. Maravilha? Então perceba, para chegarmos na tão sonhada moralidade dentro da administração pública, primeiro diferenciamos o bem e o mal e depois atendemos a finalidade, o fim da coletividade. O fim do ato, o objetivo final do ato deve ser sempre o bem comum, tá? Equilibrando legalidade e finalidade, teremos finalmente esta moralidade alcançada. Ok, pessoal? Vamos ver agora como está a literalidade do item 3 lá no decreto 1171. A moralidade da administração pública, olha aqui, ó, não, cuidado aqui, não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Beleza? Foi tudo que vimos acima aqui ao lado, na realidade, né? Superado o item 3, vamos agora para o item 4, que fala da remuneração do nosso servidor público. Então vamos lá. A remuneração do servidor público é custeada por
toda a sociedade, ou seja, através dos tributos que recolhemos. Perceba? Então, é com o pagamento, com o recolhimento dos tributos, que iremos custear a remuneração dos nossos servidores públicos, ok? Perceba também, estes tributos, eles podem ser pagos de forma direta ou indireta. Além disso, aqui o mais importante é saber que o próprio servidor, quando ele recolhe determinado tributo, ele também está contribuindo para a formação de sua remuneração. Então se liga, a remuneração é custeada por tributos que são pagos diretamente ou de forma indireta, e inclusive são pagos pelo próprio servidor. Claro, como esse servidor integra a sociedade, ele será obrigado a recolher tributos, seja de forma direta ou de forma indireta. Então, com este recolhimento que faz, também está contribuindo para a composição, para o pagamento de sua remuneração. Então, o próprio servidor também contribui com sua remuneração. Ok? Até aqui? Vamos dar um passo além agora. Sabendo que é toda a sociedade que contribui com esta remuneração do nosso servidor, né? Exige-se uma contrapartida. Claro, a sociedade paga, mas quer algo em troca. E qual contrapartida é essa? É algo bem simples. A única coisa que a sociedade exige em troca é que a atuação do nosso servidor público seja sempre pautada, esteja sempre presente na sua finalidade, nos objetivos dos seus atos, a ideia da moralidade. Isso significa que o servidor, quando for atuar, ele deve ser honesto, probo, reto em sua atuação. Ok? Então perceba, a sociedade até ajuda, até diz, beleza, servidor, eu pago a remuneração, eu contribuo com sua remuneração, agora faça algo por nós também. E esse algo que ela exige é a presença da moralidade na prática dos atos do nosso servidor público. E a presença desta moralidade funciona como um elemento inseparável, indissociável, cuidado aqui, de sua finalidade. Ou seja, estamos aqui andando de mãos dadas, com a moralidade do ato e um fim sempre objetivando o bem da coletividade, o bem comum. Quando ocorrer isso, essa união entre a moralidade do ato e a finalidade alcançando o bem comum, teremos finalmente um ato sendo praticado, erigindo-se na ideia de legalidade. Teremos aquele ato sendo legal, tá? Vamos ver agora a literalidade do item 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável, cuidado aqui, de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Foi tudo que vimos aqui no nosso mapa mental, ok? Vamos agora para o nosso item 5. Já o item 5, menos explorado em prova, fala do trabalho do servidor na comunidade, em nossa sociedade. Aqui temos o seguinte, o nosso servidor público, quando ele atuar, o seu trabalho ele reflete, ele respinga no bem-estar da sociedade, claro. Afinal de contas, se ele faz um trabalho honesto e certinho, isso acabará gerando impacto positivo em toda a sociedade, que terá um serviço público de maior qualidade. Então, reflete no bem-estar da sociedade, sem dúvida, e também no bem-estar do próprio servidor público. E por que isso acontece? A partir do momento que ele está atuando de forma correta, de forma eficaz, isso acaba voltando para o próprio servidor, seja através de elogios, que ele será reconhecido, e também, como ele integra a nossa sociedade, em algum momento ele precisará daquele serviço público que hoje ele faz parte, tá? Então, ele precisando deste serviço público, ele terá um serviço público de uma boa qualidade, tá? Claro, desde que faça isso, faça o seu trabalho da forma mais correta possível. Então, o seu trabalho dentro da sociedade, ele reflete o bem-estar tanto da sociedade como também do próprio servidor. Tá? Além disso, temos o seguinte, para finalizar aqui o nosso item 5. O êxito de seu trabalho é o seu maior patrimônio, justamente consequência do que falamos acima, né? Ele desempenhando bem o seu trabalho, será reconhecido e teremos naquela sociedade um serviço público de qualidade. E isso aplicará tanto ao seu reconhecimento pessoal, como também às suas futuras gerações. Maravilha, pessoal? Vamos então ver aqui como fica a literalidade do nosso item 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão,
integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Exatamente foi o que vimos no nosso mapa mental por aqui. Vamos agora, para fechar este vídeo, treinar com algumas questões. Como este tema é explorado em prova? Até colocamos aqui, como o tema é cobrado em prova. Vamos ver. Questão 1, Sebrasp do ano de 2018. De acordo com as regras deontológicas estabelecidas no Código de Ética, a consolidação da moralidade do ato administrativo ocorrerá a partir do equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Pessoal, pausem o vídeo e eu já volto na sequência com o nosso gabarito, ok? E o gabarito desta questão é a correção. Ela está correta, portanto. Foi exatamente o que vimos agora há pouco. Perceba a moralidade do ato administrativo, aqui ó, a moralidade, ela estará completa, concluída, quando tivermos um equilíbrio entre a legalidade e a finalidade do ato praticado. Tá? Vimos isso agora há pouco. Falamos o seguinte, a moralidade, vamos até colocar aqui, ó, a moralidade, ela não se restringe a diferenciar o bem e o mal. Ela faz a diferenciação entre o bem e o mal. Este é o primeiro passo, mas ela vai além. Também precisamos ter uma finalidade, um fim, que busque sempre o bem comum, o bem-estar de toda a coletividade, tá? Então perceba, só a partir do momento que equilibrarmos esta diferenciação do bem e o mal com uma finalidade que atenda os interesses de toda a coletividade, teremos finalmente a nossa moralidade do ato administrativo. A moralidade do ato administrativo, ok? Então é por isso que a nossa alternativa C está correta. A moralidade do ato administrativo ocorrerá de fato a partir do equilíbrio entre legalidade e finalidade. Maravilha? Vamos agora para a questão de número 2, Sebrasp, também de 2018. O debate a respeito da ética e da moral, no âmbito do setor público, se limita a uma discussão dicotômica entre bem ou mal, que busca definir condutas profissionais como honestas ou desonestas, desconsiderando o conceito de bem comum ou a finalidade da conduta profissional sob suspeita. Pessoal, deem um pause no vídeo e já voltaremos com o gabarito. E o gabarito desta questão é a incorreção. Ela está errada. Já vimos isso agora há pouco, né? Na outra questão mesmo. O erro está aqui, ó. O debate a respeito da ética e da moral no âmbito do setor público se limita à diferenciação, basicamente, está falando aqui, ó, entre o bem e o mal. Nada disso. Não existe essa limitação. Ele não se limita, faz isso e vai além. E o outro erro diz que é desconsiderado aqui, ó, desconsiderando o conceito de bem comum. Não desconsidera. Para atender à moralidade do ato administrativo, precisamos, sim, diferenciar o bem e o mal e também atender à ideia de bem comum, tá? Fazemos as duas coisas e não apenas uma delas. Beleza? Então é por isso que esta questão tem como gabarito o erro, a incorreção. Fechou, pessoal? E assim vimos o item 3, 4 e 5 do nosso decreto 1171 de 94 e aos poucos estamos ganhando corpo e avançando na matéria. Já já finalizamos o conteúdo. Eu espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que isso sempre fortalece demais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Bons estudos e eu fui!